Olá, boa tarde, Agenor. Boa tarde, Jéssica. Boa tarde para você que está em casa. Estamos chegando com mais um Fati News. E o programa de hoje está especial para você que vai fazer o Enem. Vamos conferir um aulão de atualidades. Psicólogo vai falar sobre a preparação para a prova. Dicas de redação. Confira as dúvidas de alguns estudantes e a orientação do professor. Tudo isso você confere agora no Fati News. O Enem está chegando. O Exame Nacional do Ensino Médio acontece entre os dias 8 e 9 de novembro. A edição deste ano teve mais de 8,7 milhões de candidatos com inscrição regularizada. Segundo o Ministério da Educação, a concorrência está 21% superior ao ano passado. E a disputa está cada vez mais acirrada. Por isso, o nosso programa vai te ajudar com dicas para sanar algumas dúvidas. A nossa equipe foi participar de um aulão de atualidades realizado no Colégio Anísio Teixeira. Fique ligado nas dicas para as provas de História e Geografia. O Colégio Anísio Teixeira realizou um aulão preparatório para os alunos do terceiro ano que irão participar do Enem, que ocorre nos dias 8 e 9 de novembro. Nós vamos ter no Brasil e no mundo o neoliberalismo. As notas do exame podem ser utilizadas no SISU, que disponibiliza vagas nas universidades públicas, e no ProUni, que oferece vagas em faculdades privadas. Os professores César Augusto e Aldair Gomes tiraram algumas dúvidas dos estudantes sobre os assuntos da atualidade. Eu queria saber o que são hidroconflitos. Você pega, por exemplo, o Rio Jordão, que nasce na Síria e passa para Israel. Você tem um hidroconflito envolvendo Síria e Israel. Você tem os rios Tigre e Eufrates, envolvendo Turquia e Iraque, que já foi também uma tensão muito grande entre o ditador, já conhecido Saddam Hussein, e o governo da Turquia. Então, todos os locais do mundo que se brigam pela água são chamados hidroconflitos. O rio nasce num país, passa pelo outro. O país que está na parte mais alta do rio, no curso alto do rio, represa a água. Quem está na parte mais baixa fica assim. Professor, como a região do Oriente Médio influencia no mundo? Hoje o mundo precisa da produção de petróleo, que é um combustível fóssil, certo? Que vai acabar, mas por enquanto o mundo precisa desse combustível. Então, onde é que você tem as grandes reservas petrolíferas? Oriente Médio. Dúvidas, ansiedades e o que irá cair na prova são as preocupações da maioria desses estudantes que se preparam para o maior exame nacional do ensino médio, o Enem. Só esse ano foram quase 10 milhões de candidatos inscritos. Uma oportunidade para muitos ingressarem no ensino superior. É importante ficar atento nos assuntos que podem ser cobrados na prova. Os professores deixam algumas dicas. Olha, gente, primeiro, os assuntos mais recorrentes, mais importantes, Oriente Médio, 100 anos de Primeira Guerra Mundial, nós temos 25 anos da revolta da Praça Celestial, 60 anos da morte de Getúlio, nós temos 50 anos do golpe da ditadura militar. Não adianta também, na véspera do Enem, 2 dias antes ou na semana que antecede o Enem, você querer aprender tudo de uma só vez, aquele corre-corre, isso não vai dar certo. O que você aprendeu até agora, você aprendeu. E o mais importante, tranquilidade, ler esses últimos dias, se atualizar, ter bastante calma na hora de resolver a prova, ler as opções, tirar os absurdos. O Enem não é difícil. O Enem só é difícil para quem não se preparou. Vai fazer o Enem, mas ainda não sabe as vantagens do exame? Muito mais que um mecanismo para avaliar o desempenho dos alunos do ensino médio, esse é o momento para os estudantes darem um grande passo rumo ao ensino superior. A inscrição, na verdade, é feita no site do Ministério da Educação, que é o Ministério da Educação que faz a seleção dos alunos aprovados, envia para as faculdades e as faculdades têm a obrigação de fazer as entrevistas e comprovar todas as informações que o candidato prestou na ficha de inscrição. Uma vez aprovado nessa seleção, o candidato passa a ter a bolsa na faculdade. No caso, além da prova, o candidato precisaria passar pela entrevista na instituição, não é isso? Sim, além da prova, o candidato precisa passar por uma entrevista na instituição e precisa também, em algumas faculdades, não todas, as que optarem, fazer uma prova também na faculdade. Porque, no caso, não correria o risco do aluno que não precisa ter a bolsa, no caso? Na verdade, essa entrevista é só para comprovar se realmente o candidato tem ou não condição de pagar a mensalidade. Na entrevista, quando a gente observa que o estudante tem condição de pagar a mensalidade, a gente não aprova e comunica o fato ao Ministério da Educação.
Além disso, os participantes podem se inscrever no SISU, o Sistema de Seleção Unificada, no qual, com uma boa nota, podem se inscrever para as mais de 100 mil vagas distribuídas em universidades de todo o país. No próximo bloco, vamos dar dicas de como controlar a ansiedade. Vamos a um rápido intervalo e voltamos já. Não sai daí. Seja premiado com Cifate Vestibular 2015. Inscrições no site até 21 de novembro. Anote aí, www.fate.edu.br. Provas 29 de novembro. FATE, Faculdade Anísio Teixeira. Fone 7536169466. De volta com o programa FATE News e hoje estamos falando sobre o Enem, Exame Nacional do Ensino Médio. Estudar apenas não é o suficiente para ser bem-sucedido nos vestibulares, concursos e, é claro, no Enem. Muitos estudantes ficam com os nervos à flor da pele neste período. Pois é, Jéssica. E a ansiedade é uma das grandes vilãs dos candidatos. Por isso é importante o preparo psicológico para viver esse momento de tanta expectativa. Olá, boa tarde. Você é aquele aluno que costuma ficar ansioso dia antes da prova e não sabe como se controlar? É por isso que eu estou aqui agora com o psicólogo e mestre em educação, Antônio José, que vai lhe dar algumas dicas sobre isso. Boa tarde, doutor. Boa tarde, gente. Como esse aluno pode estar se preparando psicologicamente diante da prova? Bom, o ideal não é que a pessoa resolva agora, finalmente, na véspera da prova, se preocupar com isso. O ideal seria que a pessoa já tivesse pensado um pouco, né, dessa questão antes, porque a ansiedade não é uma coisa tão simples de controlar. Não é bom sobrecarregar o nosso cérebro. Ficar estudando demais na véspera não ajuda nada, ao contrário. Quanto mais o cérebro de vocês estiver sobrecarregado e tenso, mais chances terão de haver apagões. Então, o ideal é que na véspera da prova procure relaxar, saia, dê um passeio, vá no parque. Procure não ficar forçando mais a sua memória. A memória da gente funciona melhor quando o cérebro está relaxado. Quanto mais pressão, quanto mais tensão, mais chances de haverem apagões. Então procure nessa véspera de Enem relaxar. A questão do chocolate, algumas pessoas dizem que é bom para controlar a ansiedade. Isso é uma verdade ou um mito? Se lhe faz bem comer chocolate na hora de fazer a prova, se isso lhe acalma, coma. Não é? Se você acredita que qualquer tipo de alimento ou suco, refresco, qualquer tipo de bebida ou alimento pode lhe deixar mais relaxado, pode usar sem nenhum problema. Você tem alguma outra dica? Sim, como eu disse, o ideal é que a pessoa na véspera do Enem procure relaxar. Se você conhecer alguma técnica que te relaxa, pode utilizar. O ideal é que você consiga dormir bem, então tente dormir cedo. Por isso mesmo seria bom você ter um dia que não fosse um dia em cima de livros. Se você gosta de dar uma caminhada, fazer alguma atividade física, fazer atividade física é sempre bom. Se você puder, faça uma caminhada, faça uma atividade física e procure dormir o melhor possível. A famosa redação tira o sono de vários estudantes. As dúvidas são muitas e giram na cabeça de cada um deles.
Pensando nisso, convidamos uma professora que vai nos ajudar a responder algumas dessas perguntas. A redação é a parte subjetiva da prova, então depende muito de como o aluno está, de se ele está calmo, se ele está seguro, se ele compreendeu o tema. É muito diferente de responder uma questão objetiva, por exemplo. Meu nome é Yasmin, eu sou estudante do 3º ano do ensino médio e eu quero saber o que utilizar no início de uma conclusão para que eu não cometa um clichê. As técnicas de redação dizem apenas que o parágrafo conclusivo é uma parte reflexiva da redação e que às vezes traz uma proposta. Então, não é necessário uma expressão padrão para ser utilizado. Inclusive, eu digo isso aos meus alunos que isso deve ser evitado justamente para não cair no clichê. Então, o aluno ele tem que ser ousado, ele tem que ter domínio da própria língua para não precisar gravar expressões para iniciar um parágrafo ou não. Meu nome é Gabriel, eu gostaria de saber se em um desenvolvimento eu falar coisas boas e no outro falar coisas ruins, será que eu vou estar contradizendo um outro e vou perder pontos por conta disso? Depende do tema. Se o tema oportunizar o aluno para falar dos dois lados da moeda, do lado positivo e do lado negativo, ele vai ter um posicionamento correto. Mas se o tema mostrar apenas um caminho, ele vai estar contradizendo e isso vai configurar uma fuga parcial da proposta. Oi, eu sou a Aluna Vasconcelos, 3º A. Eu gostaria de saber quais são os erros mais cometidos na redação e como eu poderia fazer para evitá-los. O primeiro erro, que é o mais grave, que é o erro de interpretação do tema. Se o aluno não compreende a delimitação do tema, todos os outros caminhos que ele percorrer vão também conter o erro. Então, eu acho que o erro que eles devem evitar, a coisa que eles devem prestar bastante atenção é na delimitação, justamente porque é o erro pai de todos, por exemplo, posso dizer. Meu nome é Eduardo, sou do 3º ano. Eu queria saber que tipo de expressões eu posso usar para evitar a pessoalidade e substituir por expressões que eu posso ser mais impessoal. O aluno ele tem que tomar cuidado porque ele se prende muito que expressões usar e que expressões não utilizar. Eu digo muito aos meus alunos que eles devem evitar pessoalidade quando dizem infelizmente, por exemplo. Porque se ele diz infelizmente é porque ele está colocando o ponto de vista dele em relação a algum tema. Mas eu digo muito aos alunos que eles evitem pensar em o que usar e o que não usar. Eles têm que ser ousados e livres, claro, na medida do possível, e sempre estar observando aquilo que eles escrevem para que ali não esteja implícito a sua própria opinião. Meu nome é Jéssica, eu sou do 3º ano e eu gostaria de saber quais dicas de palavras que eu posso usar para evitar a generalização na redação. Uma palavra que eu utilizo, que eu digo para eles não utilizarem: coisa, tudo isso, todas as coisas, todas as pessoas, todas as regiões, todos os países. Eu digo a eles que sempre existe uma exceção em meio às regras. Então, são expressões que eles devem evitar utilizar, porque a generalização é um erro grave, é um erro de conteúdo, compromete o conteúdo da redação. Então, eu penso muito nessas expressões. Bom, meninas, em primeiro lugar, eu quero dizer o que eu sempre digo aos meus alunos: calma, tempo, suficiente. Então dividam bem o tempo de vocês. Aqueles que têm mais dificuldade, aqueles que têm menos dificuldade, saibam dividir o tempo de vocês. Leiam as ideias do texto base, mas não utilizem essas ideias na dissertação de vocês. As ideias é só para lhes situar no tema, certo? Pensem direitinho no que vocês vão falar em relação à delimitação, compreendam direito o que a delimitação está pedindo para não fugir do tema. Tenham calma, paciência, não abram mão de fazer o rascunho, tá? Façam com calma que vai estar tudo certo. Um beijo, boa sorte. Ainda ficou com dúvidas sobre o Enem? O INEP criou um espaço para falar sobre o assunto. É só acessar enem.inep.gov.br. Pois é, Jéssica, é com muita alegria que queremos compartilhar com você que, segundo pesquisa Ibope, o programa FAT News é segundo lugar em audiência na Bahia. Somos gratos a você, telespectador, que nos acompanha todo sábado e nos levou a essa marca. Isso é fruto do seu carinho e do trabalho de toda a equipe. E o programa FAT News de hoje vai ficando por aqui. Você pode rever esse e outros programas através da nossa página no YouTube ou no Facebook. Envie sua sugestão de pauta para o nosso e-mail falecom@fatnews.tv. Valeu, galera. Até semana que vem. Fique agora com o vídeo das crianças, que infelizmente não foi ao ar semana passada devido à propaganda eleitoral. A gente vai para festa de crente, tem que subir essa escada, então é muito importante, gente. Se vocês quiserem, pode vir também para festa de crente. Eu não sou crente, mas eu vim. Meu Deus, faz teu
de braços abertos, sorriso discreto, olhar tão profundo e singelo. És tudo que eu quero, um amigo sincero. E vai ficar